É sim da vontade de Deus a nossa santificação. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. 1 aos Tessalonicenses 4, versículo 1. Na verdade, é interessante ler todo o contexto, que vai do versículo 1 ao 12. Esse contexto traz uma chamada ao despertamento para uma vida contínua de santificação e honra. O apóstolo Paulo, em seu zelo apostólico, exorta aqueles irmãos quanto à pureza moral, ao amor fraternal e à diligência no trabalho diário. Ele estava sempre às voltas em corrigir distorções doutrinárias. O mais interessante é que as palavras de Paulo àqueles irmãos se adequam perfeitamente à igreja dos nossos dias. Que possamos atentar para a seriedade dessas palavras. Deus é justo e santo e reclama para si um povo justo e santo. E eu só queria pontuar aqui que santo do ponto de vista bíblico não é alguém impecável, é alguém separado para Deus. E que à medida que anda com o Senhor, vai sendo transformado dia a dia. Por isso o Senhor justifica o pecador através do sacrifício de Cristo e o santifica, separa, para que ele seja chamado pelo seu nome. O apóstolo Paulo inúmeras vezes associa ou compara a vida cristã a uma caminhada ou um andar. Ele ordena, em vários momentos, andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, que não andeis como também andam os gentios, andai em amor, andai como filhos da luz. Assim, toda a caminhada, seja física ou espiritual, começa com um primeiro passo. A vida cristã começa com um passo de fé que conduz a uma caminhada de fé. O conceito de caminhada também sugere progressão, movimento. Quem caminha, obviamente, não permanece no mesmo lugar. No entanto, é preciso nos certificar se verdadeiramente estamos andando na luz, pois o adversário está sempre ao derredor, espreitando e preparando armadilhas para os nossos pés. Às vezes, essas armadilhas são tão sutis que não percebemos o laço e acabamos caindo nele. John Wesley, pregador do passado, disse o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Não há conversão sem santificação. Há aqui uma chamada veemente para um andar em santidade. Não era fácil para os novos crentes viverem uma vida de santidade naqueles dias. O ambiente moral do Império Romano era absolutamente promíscuo. As práticas sexuais impuras eram consideradas totalmente normais e toleráveis dentro daquela sociedade hedonista, onde o prazer era o alvo máximo que se buscava. Hoje percebemos algo semelhante na sociedade em que vivemos. Contudo, para o crente em Jesus, santidade não é opção, é ordem de Deus. Devemos andar em santidade para agradar ao Senhor. Agradar a Deus deve ser a maior motivação da vida cristã. E não é simplesmente fazer a sua vontade, mas é fazê-la com amor, com inteireza de coração. Devemos andar em santidade para obedecer a Deus. Aqui, ao ministrar instruções àqueles irmãos, Paulo usa um termo militar como se fosse um oficial superior falando aos seus subordinados. E é assim que somos soldados do exército do Senhor, arregimentados por Ele para andar em obediência. A instrução aqui é clara, que vos abstenhais da prostituição. Em outras palavras, que sejais santos, separados para Deus. No texto em questão, Paulo está falando em relação à pureza sexual. Ao longo de toda a Bíblia, Deus adverte seu povo quanto ao perigo do sexo fora do casamento. Para se livrar de uma tentação dessa ordem, a orientação bíblica é simples: fuja dela. Aqui não há gigantes. Precisamos fugir para não nos deixar enredar por esse tipo de coisa.
Devemos andar em santidade para glorificar a Deus. Os que o conhecem e pertencem a Deus têm o dever de glorificá-lo neste mundo. Glorificar e adorar, e foi precisamente para isto que fomos alcançados pela graça de Deus. O versículo 4 deste contexto diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Nosso corpo é santuário de Deus e deve ser usado de maneira a honrá-lo e glorificá-lo. E a pergunta é: a que temos exposto o santuário de Deus, que é o nosso corpo? Devemos andar em santidade para sermos poupados do julgamento do Senhor. Somos chamados aqui também a andar em amor uns pelos outros e a andar em dignidade. Devemos andar em santidade para agradar, obedecer e glorificar a Deus e ser poupados do seu julgamento. Esse andar é para Deus. Devemos andar em amor uns pelos outros. Esse é o exercício contínuo e esse andar é com os irmãos. Devemos andar dignamente na vida pessoal e nos negócios, de modo a testemunhar da mudança que se operou em nós, se é que houve mudança realmente. Esse andar é diante dos homens, dentro e fora da igreja. As três maneiras de andar devem estar absolutamente sincronizadas, ou seja, não dá para ser santo e não amar os irmãos, nem para ser santo, amar os irmãos e viver indignamente de modo a envergonhar o Senhor e sua palavra. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo através do nosso andar diário, em nome de Jesus.